levou para essa área? Primeiro foi a questão da oportunidade, né? Quando eu retornei recém-formado, né? Às vezes a gente não tem tanta oportunidade no mercado de trabalho, foi a que me apareceu, né? E aí confesso para vocês que tinha um pouco de aversão por não ter tido mais essa vivência dentro da graduação, mas aí com o dia a dia fui acostumando, fui aprendendo, fui vendo a importância que isso tem para a sociedade. Isso. Sabe, eu acho que resumir recursos hídricos, meio ambiente, numa palavra, para mim é sociedade. Sabe, poder ver de perto a importância que isso tem para a sociedade, o quanto de desenvolvimento isso traz para uma comunidade, para um território. Para mim, isso foi o ápice da minha profissão, sabe? Fez com que eu me apaixonasse e persistisse cada vez mais nessa temática. E sempre em termos coletivos, né? Coletivos, exatamente. Sempre em termos plural, porque é a pluralidade mesmo, né? Você não faz um saneamento só para você, tem que fazer para todo mundo. Exatamente, exatamente. Então é um território mesmo que é impactado com isso. Você ter a oportunidade de fazer o bem comum para várias pessoas. Hoje o território da bacia tem mais de 4 milhões de habitantes. Então, saber que eu faço parte disso, né, levar benefício, desenvolvimento, saúde, educação, com certeza, né, para essa população como um todo, isso é muito gratificante. A gente sabe que são várias esferas, não é só a questão do meio ambiente que a gente está falando. Exato. A gente está falando de economia, sustentabilidade, é um grupo, né, de situações ali que envolvem a questão do rio. E hoje a gente vai falar sobre o Rio Doce, que particularmente é um rio que eu, assim, admiro muito, gosto demais. Sou apaixonada com aquela música do Rio Doce. Você conhece aquela música do Rio Doce? Qual? Não conheço, não. Tem uma música do Rio Doce, essa música acho que é do... Ai, gente, é uma música da MPB, eu vou depois pesquisar o cantor dela, mas eu conheço essa música desde criança. E sempre que ia a Valadares, eu ficava viajando, assim, olhando para o rio, aquele rio muito bonito, né? Ele é muito largo, e eu sempre gostei muito disso. E para mim vai ser um privilégio hoje poder conhecer um pouquinho mais sobre essa importância do Rio Doce, sabe, Adriano? E eu queria que você até começasse me falando um pouquinho assim sobre o Rio Doce. A gente sabe que ele tem uma importância econômica, ambiental, para cidades banhadas por ele. Ele também atravessa a Mata Atlântica, né? Ele nasce lá aqui em Minas Gerais e ele deságua lá no Espírito Santo. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele para a gente, contextualizasse hoje, né? A importância do Rio Doce, a questão da extensão dele também, a área, a abrangência. O Rio Doce, ele tem uma importância muito grande para a nossa região, né? A gente está mais próximo ali do Atlântico Leste. Ele tem aí aproximadamente uma extensão de aproximadamente 850 quilômetros. Ele abrange um território de aproximadamente 85 mil quilômetros quadrados. E ele banha direta e indiretamente, aí lembrando que o Rio Doce, a gente está falando da calha principal do Rio Doce, mas tem os seus formadores também. Né? A gente tem o Rio Caratinga, por exemplo, que é um formador do Rio Doce, o Rio Piracicaba. Então, ao longo dessa extensão territorial, o Rio Doce ele banha direto e indiretamente 228 cidades, sendo que dessa quantidade, 200 estão inseridas dentro do território mineiro. Então a gente tem aproximadamente aí 85% do Rio Doce inserido no território mineiro e os outros 20% na porção capixaba, que é onde há a foz do Rio Doce, no distrito de Regência, né, no município de Linhares. E assim, o Rio Doce, ele é importante quando a gente pensa em questão de sustentabilidade. Aí a gente está pegando tanto o aspecto social, econômico e ambiental. Ele é importante para todas as esferas, né? A questão social mesmo, né? A cultural, né? Da sociedade como um todo. A parte econômica, principalmente, a gente tem uma economia muito diversificada dentro do nosso território. A gente tem desde a mineração, indústria, irrigação, principalmente na porção capixaba ali, que a irrigação ela é muito predominante, saneamento básico. Então, o Rio Doce, ele tem uma importância muito grande, né, no desenvolvimento. Ele tem uma parcela muito significativa no desenvolvimento do leste mineiro, né? Principalmente porque ele é um insumo básico, né, para qualquer cadeia produtiva que tem instalada aqui. Né? Se a gente for pensar em questão de água, a água ela é um insumo básico, né? A indústria não funciona sem água, a irrigação não funciona sem água. Sem contar que tem muitas comunidades que dependem dele. Exatamente. A gente tem territórios indígenas dentro do território doce, né? Por exemplo, a comunidade Krenak. Então, assim, são
populações originárias do próprio território que cresceram, se desenvolveram e continuam às margens do Rio Doce. Então, ele tem uma beleza especial, assim como outras bacias hidrográficas, né? Mas o Rio Doce ele tem sim essa característica, essa importância significativa para o leste mineiro. Entendi, Adriano. Fala um pouquinho agora como é que é essa dinâmica do seu trabalho em relação às formas de preservação e recuperação do Rio Doce. Explica pra gente como é que funciona isso. Quando a gente pensa em recursos hídricos, sabe, eu gosto muito de deixar claro um entendimento básico, sabe? Porque quando a gente fala de recursos hídricos, a gente não está falando especificamente do elemento água. A gente está falando do potencial que esse elemento tem como um recurso, né? E aí a gente tem o recurso social, o recurso econômico, o recurso ambiental. Entre 1939, né, o período Segunda Guerra Mundial ali, até 1997, a água ela era reconhecida como um recurso social e ambiental indiscutível, né? Social porque culturas, religiões, até mesmo a questão vitalícia mesmo, a gente depende da água para viver, né, para existir. O início das cidades, das civilizações foram feitos em torno dos rios, né, justamente por causa dessa dependência, né? E ambiental nem se fala, né? Todo o ecossistema se desenvolve em função da água. Só que aí em 1997, quando houve a promulgação da Lei 9433, que foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, foi o primeiro passo para reconhecer a água como um bem econômico, que ela tinha um potencial econômico. E isso quebrou um pouco aquele paradigma de que a água era um elemento sem valor e infinito. Né? Aquela coisa, a água não acaba. Né? Então, isso veio para quebrar um pouco isso, né, essa questão, e reconhecer a água como um valor econômico.